Fala, Gabriel. Pronto, professor. Vou aceitar agora. Conectou? Pronto, agora deu certo. Vamos lá. Tá me ouvindo, professor? Sua conexão está um pouco ruim. Eu não estou te ouvindo. E agora? E Agora, agora? agora eu acho que normalizou. Opa, então vamos lá. Acontece que Noite. aqui em Balneário tem uma chuva de granizo, tá? Então, desde já, minhas desculpas, eu fiz tudo certinho, como o professor me orientou, mas o granizo aqui não está nos ajudando não, viu? Inclusive, quando eu estava esperando, eu avisei a eles que aí estava o maior temporal. Uhum. Esqueci de camisa, que com certeza as fibras óticas não devem estar se dando bem com eles, né? Oh, o Mas problema do granizo. muito bem. Ainda bem que não é ciclone, já é alguma coisa. Costuma ter ciclone por aí? Muito comum, extratropical é muito comum. A gente nem liga, entra numa loja e espera passar, entende? Professora, muito Oi. obrigado por aceitar o meu convite Ô, para bater professor. esse bate-papo hoje. Para mim é uma honra muito grande. Nossa alegria, professor. O senhor é meu conselheiro editorial, me orienta lá quando tem minhas dúvidas sobre determinado artigo. Trabalhamos juntos, mestre, estamos juntos. Então vamos dar um alô para essa galera que está entrando aí toda, né? Todo mundo bem-vindo. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o papel do editor, né? Sobre como é que aquele TCC, aquele artigo, aquela dissertação vai sair muito bom, né, professor? Com certeza. O pessoal está pedindo para colocar o fone. Eu vou colocar o fone aqui agora, que deve estar baixo o meu áudio. Mas enquanto eu estou colocando o fone aqui, para quem não conhece a professora Rosângela, que eu estou vendo que a maioria que estão entrando aí são alunos que estão em trabalho de conclusão de curso para fazer um artigo agora nesse semestre. A professora Maravilha. Rosângela tem 3 formações acadêmicas, né? Direito, jornalismo e administração, né? Além do mestrado, Em políticas além do mestrado estratégicas. e especializações também na área. É um Isso. currículo muito vasto, né, professora? A senhora é editora, Acabou. É. idealizadora e editora-chefe da revista De Fato e de Direito em Santa Exato. Catarina. 11 Então, nós anos. Por estamos 11 anos. aqui, estamos aqui com 11 anos de experiência na revista e um pouco mais de experiência com produção científica. E nós Sim, percebemos, professor. professora, que é uma ansiedade muito grande desses nossos alunos em relação à produção científica. Então, hoje, um dos principais motivos desse convite foi que a senhora acalmasse o coração deles. Então, fique à E, vontade para falar e as vai me suas. interrompendo, professor, porque eu engreno Fique à na vontade. primeira e vou falando toda a vida. Deixa eu só contar duas coisinhas que eu acho que são interessantes para que nosso público saiba. Eu estou há 11 anos lidando com essa revista jurídica, que foi uma solicitação da universidade, da Unisul, onde trabalho, e durante alguns anos, quase 10, também fiquei à frente, né, de toda a produção acadêmica de conclusão de curso. Então, eu sei exatamente o que esses coraçõezinhos aí estão batendo em ansiedade, né? Acalmei muita Verdade. gente, né? Dei abraço, muito abraço amigo, abraço da sorte, e fomos levando assim, né? E com essa questão assim de trabalhar um material científico, de lidar com publicações, eu costumo dizer, porque é um negócio engraçado e humanístico, né? E as pessoas gostam de saber disso. Eu acho que eu tomei as grandes decisões da minha vida aos 4 anos de idade. E ali eu cheguei e virei para minha mãe
Eu sou pequena, até eu sou um tipo bem miudinho, né? Então, e na época minha mãe achava até que eu era subnutrida, de tão pequena que eu era. E eu olhei para ela, ela me chamava de ir com dois pingos, porque eu era bem magrinha, tinha os olhões assim, né? Então era um ir com dois pingos. Disse para ela, eu quero lidar com textos, eu quero publicar, eu quero ser escritora. Bom, isso demorou, mas acabou acontecendo, né? Começou lá com a Lei de Responsabilidade Fiscal e desde então já vai um tempão para muitas publicações. Mas então vamos lá. O professor falou que eu tinha feito que eu tinha um vasto currículo, fiz 3 graduações, né? Para as pessoas entenderem a questão, eu fui para a faculdade com 16 anos. Isso é muito cedo. Verdade. E caí exatamente na faculdade de administração, que aos 16 anos não tem charme nenhum. Mas eu era muito pequena, não dirigia e não tinha quem me levasse e me buscasse na faculdade, que era relativamente longe da minha casa, dependeria de condução. Então, eu fiz faculdade de administração, que era mais perto de casa. Então, me faltava vocação, mas hoje me sobra formação, professor, porque foi nos moldes da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós chegávamos lá e tínhamos prova em cima de 3 volumes do autor tal. Ninguém dizia uma palavra, a gente sentava, fazia grupo de estudo e se virava, né? Eu sei o que é isso. Bem isso, né? Depois de jornalismo, eu já trabalhava em TV desde os 14 anos, então era exatamente o que eu queria fazer. Assim que eu fiz 18 anos e podia dirigir, fui fazer jornalismo e tentei me escapar vamos dizer assim, não quero usar uma palavra negativa, mas do destino familiar, que era o direito, e acabou não tendo jeito, tive que fazer mesmo. Eu acho que quando edito os trabalhos, ou quando eu estou juntando as 2 coisas, e agora com compliance eu estou juntando as 3. Então, valeu tudo. Valeu a Fiz um pena. valeu a pena. Fiz um mestrado em políticas estratégicas. Eu fui a primeira da minha turma a defender. Em 3 meses eu escrevi a minha dissertação. Então, você não tem desculpa para não fazer o TCC no período, mas eu tinha um motivador. Eu tinha um emprego tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu tinha que ter o mestrado para poder largar aquele emprego. Então, eu tive um orientador maravilhoso, o professor Paulo Cruz, que me incentivou uma porção. Todo mundo em volta me ajudou, eu defendi e me livrei do tal do emprego. Então, se você não tem um grande motivador, já fica mais difícil. Às vezes o motivador é só ter um orientador como o professor Rafael, que eu tenho certeza dá o abraço da sorte, dá as dicas. Eu tenho certeza que muitos já estão no caminho das pedras, né? Feitas essas considerações, professor, que eu acho que elas são de cunho humanístico, não são técnicas, mas pelo menos as pessoas não sabem com quem estão conversando. Quem sou eu, afinal, né? Que vem com esse sotaque sulista aqui, e o meu é carregado, né? Colonização açoriana, um toque de alemão, o negócio é meio, né? Meio assim, diferente, né? E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer para o aluno que vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso é recorte do objeto. Eu escrevi algumas colunas não para a instituição que eu trabalho, para outras instituições, e a mais acessada, com certeza, foi o recorte do objeto. Aqui eu trago a minha experiência, nem tanto de texto, quanto de orientador. O aluno que chegava para mim e dizia assim, eu quero fazer um trabalho sobre a água, eu dizia, estou em dia de vida, né? Água? Doce? Salgada? Dessalinizada? Que tipo de água? O que é que você quer abordar? Falta, escassez, né? Futuro, presente, enfim, o recorte do objeto. O aluno que chegava para mim e dizia, eu quero falar sobre água, eu sabia que eu estava danada. Mas eu tinha aluno que chegava assim, eu quero falar sobre a responsabilidade civil objetiva, já recortou, objetiva, da pessoa jurídica, segundo recorte, da pessoa jurídica, do direito privado, terceiro recorte, por danos causados às águas doces. Esse aluno tirava 10. Sabe, esse aluno sentava na minha frente e muitos eu não conhecia, porque como eu era a coordenadora da área, também vamos ser assim, que bem francos, tem aluno que ninguém queria, eu tinha que ficar.
E tinha outros que o Deus é bom, o tempo todo me presenteava. Um aluno chegou É para mim com um verdade. recorte do objeto assim, eu quero fazer a minha monografia, chamava monografia, não era TCC tão comum, sobre direito de certidão. Eu nunca vi este aluno antes daquele dia. Eu perguntei para ele, Fernando, e eu posso falar no nome dele, vocês já vão entender por quê. Fernando, você consegue escrever umas 30, 40 páginas sobre um inciso do artigo 5º da Constituição Federal? Você tem certeza? Ele não só escreveu uma belíssima monografia, como desta monografia ele fez um livro que já está na 2ª edição e que eu tive a honra de prefaciar. Então, recorta o objeto. Saiba Isso é muito exatamente. importante. Isso é Saiba, muito importante, porque os alunos costumam pensar dessa forma, que não teremos muito o que escrever, não é, professora? Se recortar o objeto. Mas isso. é dali que vai sair realmente o néctar. É dali que vai vir aquele trabalho de excelência. Quando você foca em uma coisa apenas e direciona seu trabalho, porque a abertura muito grande prejudica, não é isso? Muito, muito, exatamente. E assim, vamos dar exemplos que me parece que os casos concretos eles ajudam muito. No mesmo semestre apareceram 2 alunas com 2 visões diferenciadas. Uma queria falar sobre ações afirmativas, que é o princípio da igualdade. E eu, Sim. espera aí, vamos recortar melhor isso e tal. Não, parece que não fui muito bem ouvida. No mesmo semestre, uma aluna chegou, tinha feito um semestre em Portugal, num convênio que havia entre a Universidade de Lisboa, e ela fez o uso da capa no mundo acadêmico e o princípio da igualdade. Ela tirou 10, ela inclusive botou a capa para a banca passar por cima. Quer dizer, ela sabia o que ela estava fazendo. Então, o recorte Desmistificou. total. O recorte do objeto é a parte mais importante para que a gente realmente saiba para onde está indo. Não preciso deixar de dizer que a aluna que me disse vou fazer sobre água e até o final ela foi fazendo sobre água, foi uma água, né? Um desastre Eu ecológico. tive uma professora em Portugal, chamada Estela Barbas, que quando ela ia falar sobre esse tema, ela dizia: tira a pétala da flor. Não dá para você falar sobre a flor toda. Retire apenas uma pétala dessa flor e fale apenas sobre essa pétala. Nunca Mas pensei numa recortado o poesia objeto, dessa. professora, é Recortado, muito interessante. recortado o objeto, você tem que captar a atenção de quem vai ler. Seja sua banca, seja se você vai transformar num livro, ou num artigo, ou o seu orientador. E hoje em dia o negócio está complicado. Nós temos aí o nosso filósofo polonês Bauman, que recentemente nos deixou, e que ele diz, é tudo muito fluido, muito líquido, nós não nos concentramos em nada. Então, dito assim, parece filosofia. Vamos transformar isso em dados. É cientificamente comprovado pelas gravadoras, não são gravadoras, pelos compositores. Música com mais de 2 minutos e 30 segundos não vira sucesso. Ninguém tem paciência. Mas já tem um aluno seu que vai dizer, mas tem aquela música do Queen's, Bohemian Rhapsody, que tem 6 minutos, 5,59. Tá, mas era Fred Mercury, né? Tem dó, aí a coisa é diferente. Mesmo assim, levou anos até poder engrenar no mercado e ser o sucesso que foi. Demorou, deu muita briga, o pessoal achava que era muito longo, enfim. Um outro exemplo, né, que a gente tem assim bem claro, comerciais. As agências não fazem com mais de 30 segundos. Ah, mas tem o infomercial. Eu estou fazendo advogado diabo aqui também, sabe? Sim, mas o Claro. infomercial ele repete periodicamente 30 segundos de informação. Então, você fica com um monte de informação, mas o seu cérebro só presta atenção durante Massificado. 30 segundos. Ah, mas isso é porque TV? Não, vamos para o teatro. Antônio Fagundes fez uma peça chamada 7 Minutos, em 2003, e foi uma peça que chamou muita atenção, porque 7 Minutos é também o nome de um best-seller de Irving Wallace. Mas tem nesse quadro, sacanagem. Então todo mundo achou 7 minutos, pô, vai ser uma peça, né? No sentido aqui meio, né? Assim, Irving Wallace. Olha lá no Google que vocês vão ver o que é Irving Wallace.
Não era, gente. É porque a pessoa não consegue atentar para uma cena de teatro por mais do que 7 minutos. Tem em DVD essa peça agora, já é de domínio público, você pode baixar em qualquer lugar. 7 minutos, de Antônio Fagundes, dirigido por Bibi Ferreira. Então, a TV moldou os seus espectadores de maneiras que nenhuma cena pode ter mais do que 7 minutos, porque você se desliga automaticamente. Então, agora vamos para a nossa escrita. Se eu começar lá, trata-se este presente ensaio de uma abordagem... Não, pelo amor de Deus, arranja uma frase de efeito. E se eu atropelei... Direto ao ponto, efeito. Isso, direto ao ponto, eu pulei o título. Aqueles títulos enormes entre a filosofia aristotélica e a Tábua de Hammurabi e o futuro quântico. Isso não é título. Todo mundo se perde. O seu título ele será tão mais objetivo quanto mais curto ele for. Aí vamos perguntar, como é que foi o seu título de dissertação de mestrado? O princípio constitucional da eficiência e os contratos de gestão. Tem que lembrar que isso era lá por conta da emenda constitucional 19. Então, o contrato de gestão aparecia como uma ferramenta junto na mesma emenda com o princípio constitucional da eficiência. E eu fiz como se ele fosse, eram políticas públicas estratégicas, e eu fiz como se ele fosse para ser um instrumento de eficiência. Tá, não foi, mas na época era uma novidade, poderia ter sido. Então, façam nomes curtos. Faça algum trocadilho com o nome. Fiz recentemente um capítulo de livro que eu gostei muito, Ser Humano em Meio à Guerra, : as Convenções de Genebra. Muito melhor do que se eu colocasse o ser humano analisado, o ser humano em meia guerra analisado à luz das Convenções de Genebra. Na metade o cara já me desistiu de mim. Então, um bom título. Faça um resumo que seja de fato um resumo. Trata-se não sei o quê, o objetivo... Não. O trata-se, se tiver que ficar, fica. Mas se você conseguir uma frase de efeito, melhor. Por exemplo, hoje estamos prestando menos atenção em tudo. Então, o cenário é mais agitado, o tempo é menor, o tempo urge. Arranje uma frase assim, curta, de abertura. Isso a gente traz do jornalismo. Porque no jornalismo, se você não pegar, inclusive no jornalismo agora, não mais o impresso, que foi onde eu comecei, esse agora é eletrônico que nós temos, se você não pegar o seu leitor nas 7 primeiras linhas, olha os 7 minutos, 7 primeiras linhas, esqueça, aquele leitor já foi ler outra coisa. Tem informação demais, tem possibilidade demais. Então, você fez um recorte bom de objeto, você escolheu um bom título, você fez um resumo que começou com uma frase chamativa, e se você puder, nesse resumo, use uma coisa que o jornalismo chama de lead, L-E-A-D. A gente abrasileirou e escreve L-I-D, mas isso para nós em juridiquês é lead, da gente ir no fórum lá discutir, né? Então acho que a gente deve ficar com o inglês. L-E-A-D, lead. Então pega o lead. O que é que você diz no lead? O que, quem, quando, onde, como e por quê? Responda essas perguntas no seu resumo, depois dê uma outra roupagem, traga isso na introdução, e aí entre lá na sua escrita, lá na sua parte, né, no cerne da questão, né, naquilo que você de fato estudou. Então, de onde é que surgiu o lead? É interessante isso. Na época da guerra, não tinha internet, essa que está assim, aqui nos ameaçando de vez em quando. Tinha uma coisa chamada telex. E o telex falhava. Então, para os correspondentes de guerra, eles faziam sempre essa sequência. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, quem pegava do lado de cá do telex, escrevia notícia, porque sabia que estava respondendo aquelas perguntas. Você não sabe como começar o seu trabalho? Faça um lead. É uma garantia de que você está respondendo ao cerne da questão. Tá, é uma bengala do jornalismo? É, mas todo mundo usa. Isso aí é bem tranquilo, né? E uma coisa que eu dizia para os meus alunos, não esperem inspiração, porque é 90% de transpiração e 10% se for esperar inspiração, a gente não sai do lugar. Nunca.
O cursor fica ali, gritando com a gente, né? E ele aceita tudo. Dizem também que o jornal aceita tudo, né? O papel aceitava tudo na época do jornal. Então, agora é o cursor que aceita tudo, né? E ouvindo essas analogias feitas aí, nós estamos no momento mais instantâneo ainda, que é da rede social, né? Então, se não Acabou. formos objetivos, esses 7 minutos eu acho que desceu para 30 segundos. Se Mais não ou formos menos, objetivos, mais ou né? menos. Os sete minutos são para uma cena de novela, de teatro, de filme, Mais corta e começa outra amplo. 7 minutos depois. No- no- Exatamente. na escrita, você quer fisgar o leitor? 7 linhas. Depois da 7ª Linhas. linha, ele já se perdeu, ele já foi ver outra coisa. E não sou nem eu que estou dizendo, nem com base Não, em com toda essa certeza. Isso experiência. É Bauman. isso- É com Bauman. certeza. E o problema? Eles sofrem para identificar o problema da pesquisa, para trazer algo realmente a ser respondido por aquela pesquisa. Qual a dica que a senhora tem para isso? Recorta o objeto. Recorta o objeto. Na mesma linha. Na mesma linha. Na mesma linha. Você quer fazer o problema da pesquisa, o que é? Água. Não. Falta d'água, sobra d'água, água do mar poluída, água doce, nascente, água derretida, água congelada, neve. E aí você levanta, você faz a sua pergunta em cima daquilo que você pretende desenvolver. Vamos voltar lá no meu exemplo, prefiro ficar no meu aqui, porque assim não incomodo Claro. ninguém, né? O princípio constitucional da eficiência era novíssimo, ninguém tinha escrito nada sobre isso no ano 2001, assim, logo em cima da emenda constitucional 19. Dois e meio, né? E o contrato de gestão. Qual era o meu problema? O contrato de gestão pode vir a ser uma ferramenta para tornar, como política estratégica, para tornar esse mundo burocrático mais eficiente? E eu fui tentando responder. Se nós pularmos aqui e formos lá para o final, eu não fiz conclusão, eu fiz considerações finais. Porque concluir um negócio desse é muito perigoso. É verdade. Com certeza. Então, considerações finais, contém uma boa dose de humildade científica, hein? A gente contando aí esse contexto histórico, com essas belas passagens que a senhora nos trouxe, aí eu estou lembrando de algumas situações muito corriqueiras na orientação de trabalho de conclusão de curso, que se refere à história, né? Todo aluno gosta, não só os alunos, nós também gostamos, eu sou apaixonado pelo contexto histórico daquele tema que a gente está tratando. Mas eu vejo que isso pode ser uma armadilha, porque às vezes os trabalhos estão perdendo muito tempo com essa parte histórica e não estão conseguindo fazer o recorte, direcionar exatamente para aquilo que é necessário e acaba trazendo uma história fora daquilo que realmente precisava. A senhora tem visto isso? Muito. 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 E aí vamos ficar de novo no nosso exemplo. Nós somos parceiros aqui do nosso livro Cibernética Jurídica. É impossível nós começarmos o Cibernética Jurídica em qualquer de seus capítulos falando das tábuas de Hammurabi. Então já recorta um pouco mais qual é o aspecto que você quer tratar. E aí faça um histórico que possa dar o suporte. Eu gosto muito dessa palavra, não sei se vocês vão gostar, eu gosto que o histórico dê uma acolchoada no assunto para que ele não bata em seco. Não, mas isso veio da onde? Por exemplo, eu tenho uma grande cisma com aquela política ali do Oriente Médio, que eu acho muito complexa. Aquele monte de religião, aquele monte de coisa. Meu Deus, então tem que ter um histórico, mas não pode vir desde lá, sabe, do Código de Hammurabi, cujas tábuas estão lá, uma parte no Louvre, lá em Paris, pelo menos é o que dizem, que diz a placa lá, né? Eu fiquei meio em dúvida. Fotografei porque achei que devia, mas, enfim, é o que dizem. Então, nós não precisamos começar de lá, nós podemos ter um recorte de objeto mais recente, né? Mais, assim, adaptado ao que nós realmente queremos, né? Mas que uma contextualização histórica importante
quando eu estou assistindo telejornal, e aí vem essa questão do Oriente Médio, o cara me dá uma explicada, olha, ali tem essas religiões, as divisões são assim, eles estão se matando por causa dessa questão racial, étnica, ou seja lá o que for, né? Mas eu também sou aquela que manda um cartão de Natal para o melhor amigo indiano. depois morre de vergonha. E aí ele diz, não, calma, a Índia é muito tranquila em se tratando de religião. Então, eu acho que a gente tem que ter um contexto. Tá? Daí eu falei para ele, tá? Ele não ficou zangado, eu falei para ele que eu gostava muito do Papai Noel, tá? Daí ele me perdoou. Professor, e quanto à estruturação de um artigo? De um artigo ou de um trabalho? Existe algo ideal ou é muito particular? Eu acho que é muito particular, mas a experiência me ensinou duas coisas diferentes para dissertação, para trabalhos de conclusão e para artigos. Porém, elas meio que se equivalem. Vamos falar primeiro do trabalho de conclusão de curso dos meninos, né? Aprendi com o meu orientador que tem que ter um certo balanço entre o número de páginas de cada capítulo. Eu não posso ter um capítulo com 3 páginas e outro com 18. Perfeito. Não posso. Então, eu tenho que ter um certo balanço. Mas aí então, você tá colocando o número acima do conteúdo? Não. Se aquele capítulo tem 3 páginas e o outro tem 18, um deles está errado. Isso aí tem que haver um certo jogo, né? Divida o 18 em mais páginas ou acrescente um pouco naquele que só tem 3. Dê uma certa elegância para os textos. Acho muito interessante aquele seriado de TV Big Bang Theory, que ele diz assim, esses números, o Sheldon, que é o principal, não estou gostando disso aí, esses números não têm elegância. Assim são os capítulos, eles têm que ter uma certa elegância, né? Como é que eu vou conseguir essa elegância não só no número de páginas? Truque, gente. Truque, usem toda a vida. Frases curtas. Frases curtas. Evite muita vírgula, parágrafo, tracinhos, hífens. Evitem. Sejam objetivos. Sujeito, verbo, predicado, ponto. Uma virgulinha, uma coisa assim, mas coisas absolutamente curtas. Olha o leitor. Se a frase for comprida, ele vai ler outra coisa mais objetiva. Olha o orientador. Eu fiz uma especialização em ciências sociais, muito sofrida, porque não deu liga. E eu fiz um trabalho e coloquei uma citação longa em que o autor lá se referia a alguma coisa cultural lá e dizia, não, mas aí fica como se fossem macaquitos de algum outro modelo. Eu tirei uma nota mais baixa e a professora me disse que foi porque eu usei essa expressão. E aí a citação era longa. Então, eu acho que a gente tem que tomar assim, muito cuidado no balanço das coisas. E aí vem um outro detalhe. Você tem que escolher um orientador, assim, o professor Rafael, né, do bem, com que você se entenda. Porque se você não se entender com seu orientador, meu amigo, vai ser um desorientador. Me perguntam como eu fiz uma dissertação. Vai falar, professor. O trabalho desanda. A gente não consegue concluir a escrita. Não. Eu consegui fazer minha dissertação em 3 meses, muito, 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 muito por causa do meu orientador. Porque ele foi excelente. Ele me deixou livre para voar. Cortou uma peninha aqui, uma coisinha ali e vai. Isso é muito importante, porque às vezes o aluno acha que nós não estamos dando a atenção devida. Mas um orientador, o papel dele é justamente te influenciar no sentido de te inspirar, mas te deixando livre para voar. Ele vai te trazer elementos para te auxiliar, não te deixar desamparado, mas deixar você livre para desenvolver seu trabalho. Minha dissertação de mestrado também foram em 3 meses. E foi exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. Meu orientador, às vezes eu ficava querendo puxar mais dele, e ele me respondia sempre assim: eu não posso influenciar no desenvolvimento daquilo que você está fazendo, que já está muito bom. O trabalho é seu. Eu apenas estou te orientando, não fazendo junto com você. Exatamente. Ouvi palavras similares do meu orientador e isso foi muito bom. Agora, se o pessoal quiser rir, né, moçada aí, eu fiz a minha dissertação de mestrado à mão.
À mão, porque eu era Sim. mais rápida à mão do que... Sério? Eu Porque ele sempre é detestei. 2001, imagina que tipo de computador era. Meu Deus, é Uhum, histórico, né? Está lá no museu hoje. verdade. Aí eu escrevia, às 6 da tarde uma moça passava lá em casa, levava tudo, digitava, trazia no outro dia, eu reescrevia o que tinha que reescrever, porque escrever um TCC, um artigo, uma dissertação, implica em reescrever muitas vezes, muitas vezes. Não é escrever e É está verdade. pronto. Nunca está pronto. Nunca. Nunca está pronto. Nunca vai, Eu nunca é tenho inclusive... suficiente a revisão que nós fazemos. Não, sempre faço Revise alguma exaustivamente. coisa. Sempre. Isso. E aí, daqui a pouco, a gente vai ler e vai dizer como que eu fui, como que eu pensava aquilo, como que eu escrevi aquilo. Pois era, na época, é sinal de que você evoluiu. Mas revise, revise exaustivamente a repetição de palavras, né? As cacofonias que dão, né? Ah, ou seja, dedique a sua atenção. Se você tiver condições, peça para... Porque às vezes a gente está muito solitário, mas às vezes a gente tem alguém em família que é bom de detalhes, peça para essa pessoa ler. Tem bibliotecárias se especializando só em ajustar para a gente, só nisso. É verdade. E aí nós vamos entrar noutra parte importante. Vou usar nota de rodapé ou autor data? Na sua faculdade, Sim. qual é, professor? Nós estamos aqui com a audiência do professor de TCC da nossa faculdade. O professor Ícaro Freitas está aí entre Hum, nós. seja E a bem-vindo, professor. preferência, e a preferência é pelo autor data. É o que mais tem sido recomendado pelos nossos professores de TCC. Não vou aguentar calada. Nem eu. Pode falar. Eu não voto com o relator. Professor Ícaro, me desculpe, mas não posso votar com o relator. Porque Eu sabe que... adoro a nota de rodapé. Mas sabe por quê? Porque a nota de rodapé é mais fácil para o leitor. Pensa, coloque-se no papel do leitor. Eu estou lendo ali, princípio da eficiência, contratos de gestão, cibernética jurídica. Quem falou isso foi Bauman. Bauman falou isso aonde? Você não vai lá atrás de Bauman 2003, 2001, 2007, mas se tiver na nota de rodapé, você olha. Por uma questão de informação do leitor, eu sou grande fã de nota de rodapé. E por um Eu exemplo também. prático. Pois é, desculpa aí não votar com o relator, tá? Mas eu sou só convidada, vocês façam aí o que o orientador mandar, hein? Bom, e tem mais um problema. O autor data, ele facilita que o autor do trabalho esqueça ao final. Eu tive a oportunidade de assistir uma defesa de tese de doutorado na USP, na nossa Sanfran, onde faltavam 40 referências ao final e o sistema era autor data. Se me mandarem fazer autor data, passo para a bibliotecária fazer, porque isso é trabalho delas. Agora, nota de rodapé e ajeitar essas coisas também é trabalho delas, mas nota de rodapé não me custa nada fazer. E também isso eu acho que é uma coisa interessante. As bibliotecárias são as pessoas mais competentes nessa hora de formatação, de revisão. Vamos dar o crédito a quem tem. O professor Ícaro vai querer me matar, certamente, né? Mas, desculpa, professor, eu tinha que falar nisso, eu tinha que falar nessa questão Não, ele é dos nossos, ele é dos nossos. Ele é dos nossos, maravilha, maravilha, fico contente. Mas eu tinha que falar isso por causa de duas coisas, né? Uma é o leitor, e a outra é o próprio autor do texto, que depois se esquece. Porque a gente deixa para depois, e depois? Ficou para depois. Eu acho... Quando eu recebo como editor um artigo que vem com nota de rodapé, ele já entrou bem. Pô, já estou de boa vontade. Mas vem com o autor data, que eu tenho que sair daqui. Aí eu tenho que folhear um monte. Daí eu tenho que ver se confere lá. Daí tem a Super Rose, a super bibliotecária que me acompanhou por 10 anos, né? E que me acompanha em todas as minhas publicações pessoais, né? Rose vai lá atrás, faltou esse, faltou aquele. Não perdoa nada, não passa nada. Ela não deixa, simplesmente. Mas, se você estiver fazendo sozinho, o nota de rodapé é mais seguro. Isso aí está cientificamente comprovado. Mas parece que o autor data tem ganho muitos adeptos ultimamente, viu? Sim, sim, com certeza. Tem muita revista já adotando, inclusive, né?
Eu Vamos acho falar uma pena. das revistas? Vamos falar das publicações? Claro. Porque não deixa de estar dentro do tema, já que esse semestre eles estão com um artigo científico no lugar da monografia para o TCC, né? Certo. Então não deixa de estar dentro do tema deles. Não. Como editora-chefe, quais são, assim, aqueles erros capitais que tem visto aí nos artigos científicos? Bom, só vamos definir o que é o editor, né? Porque você vai desde o demônio em pessoa, né? Até a secretária que está ali para te a ensinar a fazer o artigo, que já me pediram, né? Mas então você vai corrigir comigo. Peraí, se eu quiser corrigir, eu faço o meu próprio, né? Vamos lá. Então o editor é aquela ponte, é como um orientador, a ponte entre o autor e o leitor. Então, o editor vai ser o primeiro que vai ler. Se ele achar que vale a pena, ele passa para o conselheiro, tipo o professor Rafael, assim, tipo o professor Adolfo, essa turma, né? Para dar uma olhada, para me ajudar o editor a ver se aquele material é de boa qualidade, né? Ele tem um título bom? Ele tem um bom resumo? Escolheu bem as palavras-chave? Sabia que o nosso Cibernética Jurídica tem esse nome? Cibernética Jurídica, Estudos sobre Direito Digital, a partir de um estudo feito pelo Dr. Cláudio Brito Lócio, de você jogar isso aí no sistema e ter retorno. Então, se nós fôssemos direito digital, nós entraríamos numa corrente de outros nomes. Mas cibernética jurídica, nós criamos, o professor Cláudio criou uma corrente para nós. Então, você criou um bom nome? Você criou um bom nome? Pensou num bom nome? Fez um resumo que chama a atenção? Porque você quer ser lido. Ninguém escreve para a gaveta. Às vezes a gente escreve alguma coisa que não ficou muito boa e deixa guardada ali, depois dá uma requentada. Às vezes não é bem aquela área que a gente gosta e tal, mas vai dar uma ajeitada. Mas a gente escreve para ser lido. Então, é verdade. Você tem um bom título, você tem um bom resumo, você escolheu bem as palavras-chave para ser depois lá nos reúne da vida, nas bibliotecas, nos repositórios, para a sua tese, para o seu artigo científico ser citado. Você está com esse cuidado, isso é importante. Está usando frase curta? Tá. O orientador pediu para você fazer um roteirinho antes, ou ele está deixando você voar solo? Cuidado. Você vai fazer conclusões ou considerações finais. Quando eu fiz o curso de jornalismo, ao final eu fiz uma pesquisa sobre percepção de telenovela. Como era um recorte bem específico, como é que os adolescentes percebiam a telenovela? Estatisticamente calculados, os conhecimentos da administração, e fiz uma pesquisa. Ali eu pude concluir. Por quê? Porque eu pesquisei e naquele segmento, naquele momento, era aquela conclusão. No mais, gente, aquela expressão humildade científica. Vamos tecer considerações finais, aí deixar o tema aberto, né? Eu recentemente escrevi um artigo também sobre essa nova lei, a nova ISO que está entrando aí por conta da nossa cibernética, aí, né? Por conta da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E eu também não concluí nada, eu só teci considerações finais, porque, vamos ver, isso ainda está tudo chegando, é muito novo, No né? caso, considerações finais. Exatamente. Então, eu acho que, às vezes, o aluno coloca conclusão no seu artigo e talvez a banca, o próprio orientador fique, poxa, mas quanta certeza, né? Pô, ele concluiu, Inclusive, né? até nos livros, que nós temos uma liberdade maior em nossos livros, né? Isso. Nós temos até a licença poética e tudo mais, mas inclusive neles eu evito a palavra conclusão. Eu dou sempre preferência às considerações finais. Até porque está tudo mudando tão rápido. Assim como nós não ficamos mais do que 7 minutos numa cena, 2 minutos e 30 segundos numa música, 30 segundos num comercial, 7 minutos numa cena de teatro ou telenovela, está tudo mudando muito rápido. Quem diz que até que aquele livro seja publicado, alguns demoram, até que aquele artigo ganhe espaço, eu ainda vou estar com aquela conclusão ou eu já terei mudado de ideia? Ultimamente eu ando fazendo uma coisa que eu não aconselho ninguém. Depois que eu publico, não leio mais. A não ser que seja para citar.
Não? Não, a não ser quando eu tenho que fazer uma nova edição. Então eu faço a revisão, acrescento novidades, mas se não for isso, eu geralmente não gosto do que eu escrevo, tem esse problema. Aí eu Então, gosto. então Aí eu gosto. Eu eu não, adoro, eu porque sempre eu acho que venho está do faltando alguma jornalismo. coisa. Eu venho do jornalismo, né? E aí nós Eu vamos gosto entrar de numa coisa. escrever, de produzir, mas geralmente eu fico meio ali achando que está faltando alguma coisa. Eu fui muito Tem um cedo pouco para de ansiedade, de... Sim, pode eu fui muito ficar à cedo vontade. para a atividade jornalística. E eu peguei um editor-chefe, que eu acho que hoje já morreu, inclusive, mas ele já era bem, já tinha uma boa estrada para chegar a editor-chefe. Você não chega sem ter percorrido um bom caminho para entender os meandros, né? E só que ele gritava toda a vida. Ele jogava em cima da mesa, ainda era época de máquina de escrever, ele jogava em cima da mesa. Há 14, 15 anos eu chorava. Eu escrevia e chorava, né? Não precisa aquilo tudo. Mas com ele eu aprendi algo que eu trago para a vida, Rafael. Eu perguntava para ele, o texto está bonito, está bom, o título está bonito. Ele disse, eu não quero um texto bonito, eu não quero um texto bom, eu quero um texto claro. Então, quando você lê do seu trabalho, do seu artigo científico, o seu TCC, o seu material, pergunte, eu estou sendo claro? Porque a concorrência é grande. Eu estou prendendo o leitor com a minha clareza? E aí a gente volta. Frases curtas. Frases curtas. Porque aí o leitor vai, peraí, vou me interessando. O negócio tá indo. Então, o meu texto está bonito? Não interessa. O seu texto está claro? É fundamental. E aí nós temos duas manhas, né, professor? A introdução e as considerações finais. Das considerações finais, já falamos. A não ser que aprendi no meu mestrado, talvez o professor tenha uma experiência diferente, até porque a minha é bem anterior à sua, o meu orientador dizia, Tremel, 5% para considerações finais e 5% para introdução, não mais. Isso eu acho que vale para artigo científico também, porque a gente pega aquela... E o erro mais recorrente é o resumo e a introdução iguaizinhos. No capítulo 1 vou tratar disso, a parte tal vou tratar daquilo. Esse artigo começa tratando do histórico e vai chegar lá na NASA depois do homem ter ido à Lua. Pô, recorte de objeto enorme, né? Enorme. Então, calma, né? Calma. Reserve um pouquinho para a introdução e um pouquinho para as considerações finais. Aprendi e uso, não sempre, mas com muita frequência, fazer a introdução depois do trabalho concluído. Eu também faço isso. Já tem o método, tem algumas pessoas que acham que a coisa deve vir ali toda já prontinha, escorreita. É a primeira, né? Quando eu Tem pessoas domino que acham que muito, deve ser a primeira. quando eu domino muito o assunto, eu até consigo. Estou agora escrevendo justamente sobre essa questão de Bauman, educação para o futuro, com vistas a uma publicação com o professor Coriolano, nosso colega lá da cibernética também. Primeiro de cibernética. Isso. E comecei a fazer e ele está indo, talvez porque seja uma coisa que eu já tenha comentado muito e conversado muito, e é muito nessa linha aqui que nós estamos conversando. Mas se você está estudando o assunto, que é o caso dos alunos, deixa eu fazer a introduçãozinha no final, viu? Dá o método ali, a questão e tal, mas aquela frase de efeito que vai fisgar, vai captar o seu leitor, o seu orientador, a sua banca, deixa eu fazer isso no final, porque você vai estar tão enfronhado no tema, tão imerso no assunto, que vai sair uma frase perfeita. O título também a gente vai arrumando ao longo do trabalho. O nosso aluno aqui, Moacir Borges, dentro dessa ideia que a senhora falou de 5% e tudo mais, ele pergunta se existe um tamanho ideal do trabalho. Quantidade de A páginas, gente etc. falou nisso, né? Olha, o que eu tenho visto aí na minha experiência como editor de revista jurídica, né, de fato e de direito, um artigo com menos de 10 páginas, ele deixa o leitor com vontade de quero mais, o que não é bom, porque talvez ele não tenha mais daquilo depois. Então, me parece que o ideal são 10 páginas. Vai até 20, tudo bem. Passou para 22,
tudo bem. Passou de 30, alguma coisa está sobrando, pode começar a cortar. E quando nós começamos essa revista, há 11 anos atrás, que fizemos o projeto, a nossa ideia era: os artigos terão que ter 10 páginas, ponto. Não deu certo. A gente tentou, mas não deu certo. Não deu mesmo. Mas também eu recebi outro dia um artigo de uma pessoa que eu conheci na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tinha 112 páginas. Eu disse: eu não posso publicar isso, porque a nossa revista é um livro. Eu disse para ele: não dá para você dar uma reduzida? E aí ele, com aquela fleuma e me espezinhando: você vai reduzir a qualidade? Eu digo: não, eu pedi para você reduzir a quantidade, não a qualidade. E esse editor que gritava conosco, e gritava sexta-feira, então era o dia da choradeira, porque ele queria sair, ele queria ir beber, ele queria confraternizar, e ele saía lá gritando com todo mundo. Ele jogava em cima da mesa da gente e dizia assim: 20 linhas, façam 15. Cara, eu chorava, mas não teve uma vez, nenhuma, em que eu reduzisse o texto e ele não ficasse melhor. Mais enxuto. Então, entre 10 e 20 seria o ideal? E o ideal. Exatamente, o ideal. Acho que menos que 10, isso já contando com referências e tudo, acho que fica devendo alguma coisa. Muito mais que 20, 25. Eu também não sou daquela que é 20 páginas, gente, uma não leio. Isso eu era no começo de editor, né? Não era. Mas, não, eu leio. Mas vamos ver se cabe, né? Depois a gente fica tão bom. Aqui em Santa Catarina tem 2 times de futebol: Avaí, sem H, e Figueirense. Um é da ilha, o Avaí é o Leão da Ilha, e o Figueirense é da parte continental da capital de Florianópolis. São os 2 grandes times, né? Aí chegava lá, o jornal tinha que descer, ainda não era todo informatizado, né? Tá faltando 20 linhas do esporte, escreve aí o Trêmio, escreve aí alguma coisa aí do Avaí. Contra ou a favor? Você fica tão bom, elogiando ou criticando, contra ou a favor? Você fica tão bom, que não importa se você é Avaí ou Figueirense, você tem que escrever as 10 linhas e vai por aí, né? Vai por aí. Sua fala já traz outra pergunta desse mesmo aluno. Quando ele pergunta: escrever é dom ou são técnicas? Então, sua fala já trouxe um tanto disso. Dom existe, tem pessoas que nasceram para isso. Mas quem não tem o dom, se tiver uma boa técnica e uma boa disciplina, também não vai render bons trabalhos? Com certeza. Eu não tenho nenhuma modéstia com relação a isso, porque o único dom que eu tenho é esse da escrita. E aí, eu parei de ser modesta porque eu não sei aritmética básica, aritmética básica. Eu tenho que ir ali na calculadora. Então, eu não sei tantas, 30% eu sei, tá? Eu aprendi. Na advocacia, 30%, tranquilo. Mas o restante eu tenho que ir na calculadora. É o básico. Porém, é aquilo que a gente conversou. São 90% de transpiração para 10% de inspiração. Eu recebi aqui em Balneário Camboriú, onde eu moro, que é uma cidade próxima à capital, Florianópolis, e próxima ao Beto Carreiro, que é aqui a nossa Disney. Claro, respeitadas todas as diferenças, tá? Mas é o que a gente tem, é o que temos. E eu recebi uns colegas de São Paulo, e um deles queria muito conhecer o Beto Carreiro, e no dia do aniversário dele, ele estava com aqueles problemas cardíacos, de coração partido, queria se jogar da montanha-russa, aquelas coisas. Tá bom, então vamos lá. E vamos, então, fazer um transfer para nenhum dos dois ter que dirigir. Não é longe, mas é um trecho de BR e tal. Por que eu estou contando isso? Porque o motorista que nos levou, o motorista era um senhor, meia-idade, simples, pessoa humilde, a gente percebia, não pela atividade, mas pelo jeito dele. E aí nós chegamos lá no Beto Carreiro, estacionamos, fotografamos onde estacionamos, que aquilo é enorme, vai que a gente nunca mais achar a escada. Vamos lá. E aí eu disse: bom, mas o senhor fica bem, o senhor precisa de um lanche, de alguma coisa? Meus colegas advogados também, todos muito gentis, porque ele era uma pessoa muito boa. Ele disse: não, meus filhos não se preocupem comigo, vão se divertir. Eu quero escrever um livro. E se eu quero escrever um livro, eu tenho que escrever todo dia para treinar. Um dia o livro sai. Então, é muita transpiração, gente. É muita. Você tem que gostar de ler.
Isso aí é fundamental. Você pode aprender a técnica, mas não tem uma fórmula, sabe? Você tem que ler para ter o vocabulário para poder se expressar. Claro, se você tem um talento natural para isso, tudo bem. Vai mais fácil. O editor grita menos. Se você não tem o talento, ele vai gritar muito mais, né? O escândalo vai ser muito maior, mas você aprende. Por exemplo, a mesma proporção. Eu, se tivesse que fazer faculdade de engenharia, certamente os 5 anos se transformariam em 10, correndo o risco de jubilamento. Mas eu conseguiria. Agora, se eu tivesse que fazer alguma coisa da área da saúde, e tivesse que ver sangue, e tivesse que ir naquela sala de cadáver, gente, não é falta de dom, não é falta de nada, é falta de possibilidade. Uma das primeiras matérias que eu fiz como repórter foi cobrir a missa do cadáver. Eu fui como fotógrafo e eu voltei antes do fotógrafo. Porque eu cheguei no corredor e perguntei onde é que era. E aí entrei, disse, era ali. Eu entrei numa porta, abri a porta, né? Coisas de juventude, né? Adolescência. Abri a porta, bom, uma porção de cadáver enfileirado com o pé para cima. Até hoje todo mundo disse, você queria que ele tivesse com o pé para baixo? Por quê? Eu não sei, mas aquilo ficou na minha cabeça, os pezinhos. Aí eu fiquei nervosa. Fui no outro, ali não é, ali não é, ali não é. Onde é a missa do cadáver? Aí me levaram na sala, que era uma porta adiante. Aí eu sentei, tinha uma mesa com uma toalha branca impecável, um vidro com uma coisa vermelha. Eu sentei na primeira fila, bem foca, assim, né? Bem crua, né? Sentei na primeira fila, levantei os olhos, a toalha era bonita e tal. Olhei aquela coisa de vidro. Dentro tinha um coração. Vomitei no corredor. Passei mal no corredor. Fui embora. Eu não vou fazer isso coisa nenhuma. Então, tem algumas coisas para as quais a gente não tem, de fato, essa aptidão, eu diria. Mas a maioria delas são treináveis. Então, eu poderia vencer a aritmética, a matemática e a aritmética que eu nem sei. Mas sangue não. Sangue eu Traga não... sempre para sua zona de conforto. Isso. Eu sairia para a aritmética, a matemática, mas para essa questão aí, nem pensar. Nem pensar. Eu era aquela que a pessoa corta o dedo e dizia, meu Deus! Essa história deixa uma dica valiosa. Não adianta estar inventando. Traga para aquilo que você realmente tem conhecimento. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Professora, eu estou vendo a hora aqui atrás de mim e está próximo de... Porque o Instagram ele encerra com 1 hora, né? Encerra com 1 hora. Meu Deus! Eu falei que eu Então, falo muito, professor. eu vou fazer uns agradecimentos aqui especiais e depois eu deixo o espaço livre para a senhora fazer as suas considerações finais. Eu já falei um bocado. Foi uma honra muito grande ouvi-la. Se falou muito, a gente não percebeu, passou muito rápido. Obrigada, a sua professor. simpatia, esse show de conhecimento, realmente foi um fim de tarde, início de noite muito proveitoso, muito proveitoso. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui vão sair com bastante enriquecidas e sabendo realmente o mínimo a se prestar atenção na hora, os cuidados mínimos na hora de uma produção científica. Quando meu colega de doutorado, o professor Carlos de Castro, né, que é juiz aí do TRT na região, me apresentou a senhora para que eu publicasse o artigo na revista de Fato e Direito, eu não imaginei que teriam tantos frutos, né? Virar conselheiro da revista, publicar livros juntos, enfim, uma parceria realmente que, amém, uma parceria que eu lhe agradeço imensamente por toda essa generosidade e por toda essa trajetória aí que tem tanto me orgulhado e me honrado. E fique à vontade que a live foi sua e continua sua até o encerramento. Nossa, gente, olha, o professor Rafael é uma daquelas amizades que o universo nos dá num pacote de presente belíssimo e é uma pessoa maravilhosa. Nós já trabalhamos juntos na nossa revista, publicamos livros juntos, publicaremos outros, porque se pensa em Cibernética 2, mas isso ainda só se pensa, né? Provavelmente para o ano que vem. E estar em contato com
com essa moçada, escrevendo, vencendo seus desafios, sabendo que tem um editor que grita com a gente chora, mas escreve assim mesmo, entende? Sabendo que o texto tem que ser claro, ele não precisa ser bonito, porque quando ele for claro, ele será lido, e é isso que importa. Tecendo suas considerações finais, com humildade científica, ninguém é dono da verdade, fazendo uma boa introdução, com uma frase de efeito, um bom título, evitando coisas muito longas, títulos muito longos, frases muito compridas, deixando de lado uma coisa chamada gerúndio, esquece isso, ainda mais se for para começar parágrafo, nunca, nunca, título nem pensar, né? Então, gente, eu tenho certeza que com essa pessoa maravilhosa, esse orientador maravilhoso, o professor Ícaro, que é outra joia rara nesse mundo, que Deus me dá mais do que eu mereço, né? Muitos amigos de muita qualidade, tão generosos, que me acolheram com tanta gentileza. E, olha, foi um prazer para mim enorme, porque nessa quarentena estamos todos muito sós, então é muito bom esse papo. Muito, muito bom. Professor, eu tenho aquele mote, ao sucesso, sempre, e agradecemos ao professor Castro. Sempre. Muito obrigado, professora. Receba um abraço aí dos baianos, de todos nós aqui do sul da Bahia, e tenho certeza que teremos outra oportunidade de alongarmos esse bate-papo. É só combinar. Um abraço, professora. Tchau, Bem tchau. grande, bem grande. Tchau, gente. Obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau.